no ar na Band TV, canal 10 para todo o Rio Grande do Sul. E olha, são muitos assuntos. Tem D'Alessandro podendo voltar ao Internacional. O novo técnico Antônio Carlos Zago já apresentado oficialmente esta manhã no Beira-Rio. Tem o Grêmio também mirando reforços, mas tem ainda que definir a montagem do seu departamento de futebol e a renovação de contrato com o Renato Portaluppi. Vamos à Central Band do Esporte com o Matheus Trindade. Matheus, boa tarde. Tudo bem, Meneghete? Boa tarde a você, boa tarde a todos. E olha, o Grêmio já vai saber no dia 21 de dezembro os seus adversários para a Libertadores da América na fase de grupos em 2017. O sorteio vai acontecer na sede da Conmebol, lá no Paraguai. Aí o Grêmio já começa a preparação também, estudando os seus adversários para a competição continental. E a preparação do Grêmio acontece a partir do dia 11 de janeiro, marcada a reapresentação, com a pré-temporada acontecendo mais uma vez em Porto Alegre. Pela estrutura que tem no CT, como foi neste ano de 2016, vai acontecer na próxima temporada também, Meneghete. Ok, Matheus. O Internacional apresentou hoje o seu novo técnico, aliás, já o novo departamento de futebol. O vice era conhecido, o executivo Jorge Macedo está de volta, mas apresentou o Zago. O Felipe Duarte estava lá, a gente já vai apresentar aqui algumas imagens desta apresentação, daqui a pouco vamos reproduzir o Zago falando. Mas, Felipe, eu queria que você nos falasse um pouco desse ambiente que eu vi você reportando na Rádio Bandeirantes junto com o Daniel, no Esporte Notícia, primeira edição, de muitos conselheiros. Demais. Vinculados politicamente a Marcelo Medeiros, lá no Beira-Rio hoje. Poucos da atual gestão. Eu vi por ali, por exemplo, o Luiz Henrique Nunes, né, que é atual vice-presidente de Vitório Pífero. O Alexandre Limeira. Exatamente o que lá? Eu estava acompanhando. O Alexandre Limeira estava lá também. Alexandre Limeira. O vice de administração. E o restante eram conselheiros que apoiaram o Marcelo Medeiros, que votaram nessa chapa 2, compõem também como membros do Conselho Deliberativo, com muitos aplausos. E até eu fiz questão de grifar isso porque eram duas ou três fileiras de repórteres e o restante de conselheiros. Então, cada frase era uma salva de aplausos. Né? Não eram os jornalistas que estavam aplaudindo, lógico, eram os conselheiros que estavam em bem maior número. Muito bem. Vamos reproduzir, então, a primeira manifestação do novo técnico do Internacional, Antônio Carlos Zago. Na minha opinião, era um jogador que deveria ter ficado no Inter, não sei o que aconteceu, mas por toda a história dele, eu espero contar com o D'Alessandro no próximo ano, até porque é um ano atípico, é um ano importante na história do Internacional e a gente espera contar com grandes jogadores, como o D'Alessandro é um desses jogadores. Eu acho que é sempre bom você ter jogadores e líderes como o D'Alessandro no elenco. Em relação ao futebol, tenho que conhecer o grupo primeiro para poder fazer uma análise em cima de tudo aquilo que nós vamos trabalhar. Mas eu sempre assim fui muito sincero. As pessoas que me conhecem no Juventude, eu gosto de um time toque de bola, de triangulações, uma equipe que procura ser ofensiva, nunca esquecendo também da parte defensiva, que eu acho que é muito importante, compactação dentro de campo. Eu acho que isso aí não só eu, como todos os outros treinadores procuram fazer dentro das suas equipes. Mas para chegar até isso tem uma metodologia de treinamento e isso aí é trabalhado e bastante durante a semana. Eu quero ser reconhecido como treinador agora, né? Espero como treinador ganhar pelo menos metade dos títulos que eu ganhei como jogador, que vai me ajudar bastante. Mas eu acho que o jogador de futebol, quando encerra a sua carreira, já pensa que pode começar a trabalhar em qualquer outra área dentro do futebol. E, na minha opinião, não é assim. Não era assim antes e não é assim agora, depois que eu fiz os cursos na Europa. Passei praticamente 3 anos estudando. Isso aí te dá uma visão totalmente diferente daquilo que é o futebol, uma visão totalmente diferente de como você deve trabalhar o vestiário, de como deve ser a sua metodologia durante a semana. Isso aí fez com que eu melhorasse e muito, né, do treinador que eu era antes dos cursos. Em relação àquilo que eu vou fazer aqui no Internacional, eu tenho a minha metodologia, eu tenho o meu estilo, vou procurar manter tudo aquilo que fazia no Juventude aqui no Internacional mesmo, independente, né, da grandeza do Inter. Queira ou não queira, no Juventude eu consegui fazer com que o time jogasse, queira ou não queira, dentro, né, de novo, da grandeza de cada clube. O Juventude chegou a uma Série B depois de 8 anos que não disputava uma Série B. E agora, de novo, pegar o Inter no pior momento da sua história e tentar recolocá-lo na Série A.
Eu gostei, eu quero dizer que eu gostei, dizer para vocês que eu gostei desses primeiros movimentos desta já eleita e embora não empossada ainda a nova direção do Internacional. Eu acho que as duas escolhas são acertadas. O Jorge Macedo, para mim, foi um prejuízo que teve a direção passada, não só em perdê-lo, mas em não substituí-lo. Essa foi uma barbeiragem cometida pelo Carlos Pellegrini, que se achava em condições, mesmo sendo um neófito no cargo, de ficar isolado no cargo e não tinha experiência e nem conhecimento e mostrou que não tinha nem a competência suficiente, nem ele, nem o presidente Vitório Piffer. Então, foi um erro. Perderam o Jorge Macedo do jogo. O Fluminense fez uma proposta, parecia que ele ganharia praticamente o dobro. Tá bem, isso do jogo. Mas substitui, repõe, ainda mais tu sabe que tem um dirigente inexperiente que está chegando agora no cargo. Gostei do retorno do Jorge Macedo, que tem bons serviços prestados, uma folha grande ao Esporte Clube Internacional. Gostei do nome do Zago. Eu ficaria entre Zago e Guto Ferreira. Por quê? Porque eu acho que o Internacional, neste momento, precisa de um treinador, não um medalhão consagrado. Precisa de um treinador ambicioso, que ainda tenha que mostrar. O medalhão consagrado, para citar dois, que eu hoje bati um papo com o Daniel na Rádio Bandeirantes, Daniel Oliveira, Muricy Ramalho e Abelão, por exemplo. São mais treinadores que Zago e Guto Ferreira, mas não conhecem a Série B. Mas o Zago vem da C. Mas a C é muito mais parecida com a B do que a B é parecida com a A. A Série C está ali, ele já trabalhou também no São Caetano, ele conhece, ele está familiarizado. O Juventude, a gente sabe que não é um time de Série C. O Juventude é um time para estar transitando entre a B e a A. Tomara que consiga, mesmo com a perda do seu treinador, voltar para a Série A junto com o Internacional, tomara que com o Brasil de Pelotas em 2018. Eu achei a escolha do Zago muito interessante e acho que ele tem potencial para dar certo. Eu acho que o Inter fez um novo, né? Buscou um treinador que não tem vínculo nenhum com o clube. Exatamente. Eu acho que esse é um ponto que é importante nesse momento que o Inter está vivendo. Sabe qual foi o último? O último que não tem vínculo com o clube? Dorival Júnior. De lá para cá foram Klemer, Fernandão, Dunga, Abel, que já passou pelo Inter, Argel, todos já trabalharam, Falcão. Todos já trabalharam ou como treinador ou já foram treinadores do Internacional. Falcão, Rote e Lisca, todos O Carlos Zago vem de um time do interior, porém ele tem um currículo como jogador de futebol, de ter passado por grandes clubes, tanto no Brasil quanto na Europa. Então ele não é aquele treinador que vem encolhido, como já deram vários do interior, que não deram certo, Inter e Grêmio, mas o Antônio Carlos Zago, ele passou por Palmeiras, pelo exterior, clubes da Europa. Então ele vem com vantagem de poder encarar um D'Alessandro, porque o D'Alessandro, se tu for muito humilde, ele já vai, te encara, já teve assim, brigas com treinadores passados. Então o Antônio Carlos Zago, que vem com o Galiano também, com o mesmo currículo de ter jogado em Palmeiras, em grandes clubes, no próprio, aqui no Rio Grande do Sul, no Juventude, onde começou, o tempo da Parmalat. Então eu acho que é uma boa... E mais, o Zago tem o Klaus, um zagueiro de Juventude, um alemão... Eu divirjo. Muito forte. Divirjo amavelmente. Exatamente, que é um zagueiro que o Inter está precisando, que é baita zagueiro. Hoje já divergi com o Daniel Oliveira na Rádio Bandeirantes. Eu acho o Daniel também é fã do Klaus. Eu acho bom zagueiro. Eu acho que ele tem muitas limitações. Mas ele tem um perfil que é interessante. Ou vai ou racha a tampa da caixa. Não tem essa. E é o que o Internacional está precisando agora. E quando eu falo na mudança de fotografia do Inter, que ao meu ver ela tem que ser radical, ela é muito em relação à postura. E acho que os jogadores, alguns, não terão equilíbrio para suportar esse momento de dificuldade do Inter. Eu conversei hoje, depois da apresentação do Zago, com o próprio Jorge Macedo, tá? E ele me falava que a busca por reforço vai começar agora, claro que já conversaram, o Zago até já indicou alguns nomes, alguns até do Juventude, só que a prioridade não vai ser nem pelo futebol. Claro que o cidadão tem que jogar bola, mas neste momento é perfil psicológico. Boa. Estar disposto a reerguer o Internacional. Como é que foi a frase do Antônio Carlos sobre a Série B? Tem que viver o sacrifício da Série B, tem que saber viver o sacrifício. Tem que querer alguma sofrer, coisa que tem que assim. querer sofrer. É o que E precisa. o Macedo até falou que ele já conversou com alguns atletas do vestiário do Internacional, que passou recentemente por aqui, e sentiu principalmente os jovens destroçados, foi a palavra que ele utilizou, destroçados psicologicamente. Mas aí que está. Esse já é um grande problema. O Internacional não pode depender, não só pela imaturidade do jovem, né? Mas o jovem não é imaturo por ser jovem, ele é imaturo também pelo perfil. Então, e é isso aí que o novo técnico, a nova comissão, a direção do Inter tem que rever urgentemente. O Inter não pode disputar uma Série B com esse perfil de jogador,
que se abate da maneira como se abateu. Mas tu precisa Sabe? do jovem. O jovem Está bom. diagnosticado O jovem bom. O Felipe está dando exatamente esse retorno que o Jorge Macedo, a quem eu imputo muita qualidade como profissional, a quem eu credencio, que eu acho que é um acréscimo que essa nova gestão vai ter. Não estou dizendo que ele é o salvador da pátria, o Jorge Macedo não é isso, mas acho que é um profissional que conhece o clube, que tem serviços prestados, e essa observação que o Felipe está trazendo, o Ribeiro, vai ao encontro do que tu estás colocando, que eles vão avaliar o perfil psicológico. Sim, não, mas eu já sei que tem que, infelizmente, não pode participar dessa campanha. E o Internacional, eu acho que tem que fazer, já aparecem aí várias informações de clubes interessados, o Santos no Valdívia, a Ponte Preta no Fernando Bob, e no Lomba. No Lomba. Boa. Eu acho que o Inter tem que emprestar jogadores, tem que mudar a fotografia. Quer ver um jogador que eu acho que sucumbiu e sucumbe diante da dificuldade? O Eduardo Sacha. O Eduardo Sacha é um jogador que tem uma... quando o jogo está encaroçado, ele já se machuca. Parece que ele já se auto-machuca. Eu tinha essa impressão do Valdívia, tá? Eu tinha essa impressão do Valdívia. Eu acho que ele no final, ele cresceu um pouquinho emocionalmente. É verdade. Tá? Mas ele se abateu muito. E tu vê como é que são se as abateu coisas, muito. né? Bah. Os jovens é que fizeram os gols do Inter, né? Não, mas tudo bem. Os últimos gols do Internacional foram feitos pelos jovens. Poucos gols que o Inter fez. Eu continuo foram não os jovens que retirando marcaram. nada do que falei do Valdívia. Acho que é um grande jogador, ele é audacioso, ele vai para cima da marcação. Agora, repensei, e ontem vários torcedores me cobraram na rua. Como é que tu fala que o William é o melhor lateral do Brasil? E eu digo, tu tem razão. 2 ou 3 vezes o William, num jogo decisivo, como o de domingo, pegar a bola e atravessar. Eu que sou lateral, de qualidade. O nosso programa também é ficção. O William pegar uma bola 2 vezes num jogo decisivo e atravessar para o lado esquerdo para ninguém. Mas o que e ele vai lançar fazer? o cara. Não tem o que fazer. Eu acho que a Brito. atenção Eu acho que ele tem atravessar qualidade, na frente Brito, da- eu acho que o William O tem time tá uma qualidade. bagunça. Na escolinha. Eu acho que ele é jogador de seleção brasileira, eu acho que ele tem qualidade. Tchê, mas num time desorganizado é mais eu sei. difícil. Mas Com a ele pressão. tem qualidade, mas não é o melhor do Brasil. Na escolinha tu aprende que atravessar a bola na frente da área, nunca. E em um jogo como o de domingo, decisivo, ele fez isso 2 vezes. Estava sozinho com a bola aqui, atravessou lá pro lateral esquerdo. Mas o que é o time do Inter, Mas Brito? o que é isso? O A meia Internacional não altura. tem meio de campo. O Valdívia que está sendo crucificado, o Valdívia não recebe uma bola. O Valdívia tem que pegar a bola na meia-lua da grande área do Internacional para jogar. E o Não é Rodrigo brincadeira, Dourado vamos também. colocar O William é um pouquinho dos menores problemas, o William. Né? De interatividade aí na nossa conversa. Diga lá, Matheus. Digo sim, Meneghetti, olha só, o pessoal está participando, o Itamar Fortuna diz que o Inter tem a obrigação de estar matematicamente classificado para a Série A de 2018 já na 30ª rodada. O Maicon Oleghini diz que o momento pede Antônio Carlos Zago. O Cássio Curso também diz que é um bom treinador para o Internacional. O Diego diz que Zaga é um bom técnico, mas vai ser mais um técnico a ser queimado no Inter. Era hora de um nome de expressão, plano de trabalho, diz o Diego. O Rafael Flores diz que está acompanhando também o Donos da Bola e que o técnico Antônio Carlos Zago também é um bom nome nesse momento para comandar o clube. Muito bem, tem um outro trecho aí que a nossa edição e produção separou, que é o Zago falando sobre aquele episódio que ele teve de racismo quando era jogador de Juventude. E o que eu achei legal, a gente vai reproduzir para você agora, o que eu achei legal é que ninguém precisou questionar o Zago sobre isso. Claro que ele é inteligente, ele sabe que essa questão poderia aparecer. Poderia, não sei se aparecer. E ele tomou a dianteira na sua primeira explanação e já abordou o tema e você vai conferir agora. Todos erram, né? Não fui o único que errei dentro de campo. Já paguei por isso, paguei na justiça comum. Em algumas conversas que eu tive com Deus, já fui perdoado. E isso, para mim, é o mais importante. Venho trabalhar numa equipe que foi a pioneira aqui no estado do Rio Grande do Sul, abrindo as suas portas para pessoas da raça negra. E para mim é uma oportunidade única em me redimir de tudo aquilo que eu fiz, em fazer com que as pessoas me conheçam da melhor maneira possível, principalmente fora de campo. Eu acho legal o que ele fez. A claque não precisava, né? Eu acho que os aplausos desnecessários nesse tema, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais. Diga lá, Paulo Brito.
Tudo belezinha com você? Olha, segunda e terça são os dias do clareamento dentário na Sorri Fácil, que tem mais de 100 lojas, 100 clínicas espalhadas por todo o Brasil. Então, você que toma muito chimarrão, muito café, o que é normal aqui no Rio Grande do Sul, pode chegar numa Sorri Fácil, sempre tem uma pertinho de você, fazer um clareamento, deixar o dente branquinho, se preparar aí para o fim de ano. Enfim, você que tem também problema de falta de dente, você pode fazer aquilo que é a especialidade da Sorri Fácil, que é o implante dentário. Olha, você passa um WhatsApp para o número que você vê, da Sorri Fácil, você pode se informar aí de preço, de forma de pagamento e coloca aquele dente, afinal vem Natal, vem Ano Novo. Imagina você não estar à vontade para largar aquele sorriso com seus familiares, seus amigos, seus colegas de trabalho, enfim, faça aquele implante dentário, faça um clareamento, faça qualquer trabalho que você precisa fazer no seu dente na Sorri Fácil, porque a Sorri Fácil deixa você sorrindo, porque lá na Sorri Fácil, sorrir é uma conquista. Paulo Brito, venha para cá debater. O Felipe está inscrito para falar sobre esse episódio do racismo que o Antônio Carlos Zago abordou. Eu iria fazer essa pergunta para o Zago na entrevista coletiva. Pensei muito, inclusive, antes de entrar Poxa, a gente quer tanto saber do Zago como treinador, mas a pergunta tinha que ser feita, né? Não precisou nem fazer ela, o Zago tomou a iniciativa de falar. E eu achei muito importante, acho válido, já vi vários torcedores, mais do Inter, inclusive, do que do Grêmio, se manifestando sobre isso, desapontados com a direção por ter contratado um técnico racista. E achei importante a colocação dele. Ele disse que se arrependeu, errou. E eu acredito no Zago. Eu acredito porque aqui está falando uma pessoa que já foi homofóbica, já fez piada homofóbica, racista, machista, sexista e se arrependeu. As pessoas mudam, evoluem. Que bom que o Zago reconhece seu erro, viu que errou lá no passado e está pronto para não repetir mais. Acho que o mais importante é isso, ele reconhecer que já errou, pagou por isso, judicialmente, e não vai mais cometer esse erro. Mas tu tá arrependido, né? Óbvio que sim. Ah, tá. Muito bem, vamos falar um pouquinho de Grêmio, né? O Grêmio tem um embrólio aí pela frente. Ribeiro Neto, Adalberto Praz não é mais o vice de futebol do clube. Sabe quem vai assumir esse cargo? Bom, se fala muito em Odorico Roman, né? O Rodrigo Roman está no conselho de administração hoje? Ele está saindo do conselho de administração. Essa seria a informação. É um indicativo. Mas eu tenho a informação que... está saindo? Ele foi eleito ou não? Não foi eleito, não estava na chapa. Não estava na chapa. Eu tenho a informação que eu tenho é diferente, mas enfim. Então, por favor. Não, a informação que eu tenho é que a tendência é que seja Duda Crefft. Duda Crefft. O que me E surpreenderia. já foi, né? Já foi vice-futebol, né? E largou, Não, ele foi teve uma vez diretor que ele e foi largou. convidado e Largou. Largou, né? Não, mas eu acho que anteriormente. Não, é que foi assim, ó. Teve esse episódio agora, quando o Bolzan assumiu, que chamou o Fábio Koff do Duda Crefft. Exato. Ficou 2 meses, Exatamente. 1 mês e meio e saiu. Antes já tinha sido o diretor de futebol do Duda Crefft. Eu não me lembro agora. Sim, já tinha sido. Tinha sido antes. Mais tempo. Há um bom tempo, acho que até trabalhou junto com... me fugiu agora, não vou me lembrar. Estava com o nome na cabeça. A minha preocupação nem é tanto quem vai assumir, e sim como vai assumir. Porque, em primeiro lugar, eu quero dizer que acerta o Dr. Praz. Acerta. A gente tem uma máxima aqui que o melhor na vida da gente é sempre tu deixar algo que tu tem que deixar por cima. Né? Se o Renato, por exemplo, quisesse sair, eu entenderia. Ele ficaria com o seu prestígio inabalável e um dia voltaria. Né? Mas, claro, tem uma Libertadores, tem um salário bem maior para ganhar e tal. O Dr. Praz entrou no meio do furacão e acho que ele cumpriu o seu papel. Sai por cima, prestigiado, né? Não vai ter o desgaste de uma Libertadores da América, então eu compreendo a saída do Dr. Praz. Agora, uma das coisas que o Dr. Praz soube ler bem é que ele soube entender o estilo Renato de trabalhar. Né? Então, claro que ele contou muito com o apoio do Espinosa nisso, mas ele soube ler como o Renato trabalhava. Deu as asas para o Renato voar, né? Fez com que o Renato pudesse ter, vamos dizer assim, alguma liberdade para exibir seus conceitos. O que eu temo é que essa pessoa que assuma não saiba fazer isso. Mas se torna obrigada a saber, Ribeiro, pela história do Renato, né? Não adianta. Quem assumir a pasta do futebol hoje vai ter que se sujeitar ao que o Renato... A gente não sabe se o Renato fica ainda, né? Eu pondero por outro lado. Eu vou por outro lado. O Adalberto Praz, acho que cumpriu o seu papel, concordo com o Ribeiro. Acho. Só que era um momento onde o trem já estava no caminho. O Adalberto Praz, Valdir Espinosa só mandaram as pessoas sentar e organizaram quem estava dentro do trem. Agora o trem precisa ser colocado de novo nos trilhos. O que eu quero dizer com isso? O Grêmio precisa de reforços, precisa ir no mercado e talvez até de peças de reposição se vender algum dos jogadores, do Luan, do Wallace. Quem vai fazer esse papel? O Grêmio não tem essa figura hoje. E já se fala que não precisa contratar um executivo. Eu discordo frontalmente.
O Grêmio precisa de um diretor com conhecimento de mercado capaz de contratar jogadores. Matheus, a situação da renovação de contrato do Renato Portaluppi, em que pé anda? Essa semana tem encontro para negociar valores, né, em relação à permanência do técnico Renato Portaluppi para a próxima temporada. Vocês falaram aí da saída do Alberto Praz, ele sai, né, como vice-futebol, permanece no Conselho de Administração, mas é ele quem vai tratar da renovação do técnico Renato Portaluppi. Quando ele voltou ao futebol do Grêmio, ele mesmo negociou a vinda do Renato nesses 3 meses e é ele, Praz, que vai renovar também com o técnico Renato Portaluppi para a próxima temporada. Reuniões nessa semana vão acontecer para tratar de valores na permanência, né? Aumento salarial, de premiação para a próxima temporada também. O Valdir Espinosa, ele renovou o contrato como coordenador técnico, ele vai fazer parte da comissão permanente e o Grêmio ainda observa a possibilidade de contratar um diretor executivo, mas de um nome que não é de ascensão no mercado, que não aparece no mercado atualmente, mas um nome novo. É isso que o Grêmio fala quanto a contratar um diretor executivo, um nome que vai começar um trabalho em um clube grande a partir de agora, contratado pelo Grêmio, é o que o Grêmio procura nesse momento. Agora, se diz, Matheus, que o Renato gostaria de uma valorização quase que extraordinária, né? Ele trabalha pelo título da Copa do Brasil, né, Meneghetti? Então o salário quase dobrado, assim, pode ser a pedida dele em relação à permanência para a próxima temporada. E também com luvas, com premiação também, isso vai ser colocado na mesa, né? O seu empresário, Gauchinho, diz que ainda não foi discutido valores, vai ser discutido nessa semana, mas pode pedir quase o dobro aí de salário para permanecer no comando técnico do Grêmio. O importante nessa negociação, pelo menos para os dois lados, é que o Renato quer permanecer, o Grêmio quer que ele permaneça. Então isso pode auxiliar também nos negócios. Nada do que não esperávamos, né, Meneghetti? A gente sabia que isso ia acontecer. O Renato, ele sabe muito bem se valorizar. E aproveitou os 15 anos sem título representativo. Foi assim da outra vez. Depois que ele reergueu o Grêmio lá em 2010, em 2011 já dobrou o salário com o Paulo Odoni. E depois da vez com o Fábio Koff, ele nem renovou o contrato, porque a pedida foi tão alta que o Grêmio foi atrás do Anderson Moreira. O Renato, o Grêmio é meio refém dessa situação, Meneghetti, tá? Porque o Renato, que já era um grande ídolo, agora ele é amado, né? Eu não sei. E me preocupa, esse assunto já não está resolvido. Me preocupa porque já era para ter. O Grêmio saiu de férias sem treinador. Vamos ser claros, então. O Grêmio não tem treinador. Mas pode ter saído. Fala, Paulo Brito. Conhecendo o Renato como eu conheço, e eu repito, o empresário do Renato, o Gauchinho, Gerson Oldenburg, é de Santa Cruz, filho do Diógenes Oldenburg, que foi presidente do Futebol Clube de Santa Cruz. Tá bem. E eu conheço muito bem ele. E já me proporcionou ir à cobertura do Renato em Ipanema, gravar. E é bonita? Bonita. Não por esse fato. Diria um amigo meu, vamos lá, Brito. Eu tô ficando nervoso, Renato. Quer ver onde é que vai chegar, Brito? Vamos O lá. Renato deixou bem claro, geralmente eu recebo, quando eu recebo a imprensa aqui embaixo do prédio, fui lá em cima. Então é uma coisa que não foi foi o Gerson Oldenburg, que é meu amigo. Tu já chegou na cobertura do Renato, não, ainda não chegou, Brito. Não, eu quero dizer o seguinte, foi proporcionado pelo Gerson Oldenburg. Tá bom. Conhecendo os dois, eu repito aquilo que eu falei esses dias. O Renato é um bom vivan. O Renato, ele ganha um título, se valoriza, ganha dinheiro para pagar o condomínio, pagar o futebol, o futevôlei na beira da praia. E agora ele está num grande momento. Eu não apostaria minhas fichas todas na permanência do Renato no Grêmio. Ele deixaria para voltar quando o Grêmio estivesse precisando, necessitando, como aconteceu desta vez. Seria um enorme prejuízo. Eu acho que... Eu concordo com o Brito, viu? Se o Grêmio acha que vai manter o Renato com os pila, aí o Renato vai pra praia. Eu tenho 1 minuto para liberar o Paulo Brito, que ele tem que apresentar o Antenados na Rádio Bandeirantes, então eu tenho que perguntar para quem vai o teu feito desta terça-feira. Eu posso trocar o feito por um comentário? Não. Teu feito. Tu dá o feito e faz o comentário. Vamos lá, tu tem 1 minuto para sair daqui. Eu quero falar sobre a agressão de ontem do Que nós vamos falar daqui a pouco. Daqui a pouco vai estar no programa, mas vai lá. Fala. Eu preciso falar disso antes de Fique à sair. vontade. Então, eu até troco o feito por isso. Foi um feito que aconteceu ontem. Foi? Quando eu cheguei em Santa Cruz, eu era repórter e estava na beira do gramado, no Beira-Rio, e fiz um comentário, claro, fora do ar,
com um companheiro, um repórter de outra emissora, disse, vai ficar que bagunça esse treino do Inter hoje. Era quando tinha sido demitido um treinador e não tinha sido contratado um outro ainda um sábado pela manhã. Surgiu um elemento do lado e queria me bater. Quem é que tá pensando? Falar que isso aqui é bagunça? E eu digo, mas quem é esse cara aí? Era o Fernando Miranda. E ele era funcionário do setor de administração, trabalhava lá no Beira-Rio. E já queria me bater. Eu digo, opa, tô chegando agora, só disse que estava sem treinador e coisa. Então, não foi a primeira vez, ele já tem um perfil. Depois, como presidente, ele se acalmou um pouco, já agiu um pouco. Já agiu com mais cautela. Então, eu só queria relembrar esse fato que aconteceu há mais de 20 anos. Daqui a pouco a gente vai abordar aí Obrigado, Brito, bom antenado lá na Rádio Bandeirantes. Daqui a pouco a gente vai abordar aí toda essa situação. Vamos falar um pouquinho aqui do Jeromel. Enquanto o Paulo Brito se despede da gente, vai lá para a Rádio Bandeirantes Antenados. O Jeromel ficou mais uma vez como o grande jogador do Grêmio dessa temporada, né? Mas... Fala. Perdão, eu peço perdão, porque eu fui afoito agora. Olha o soco. O Jeromel pode ter sido eleito, mas ele não foi o grande jogador da temporada. Não foi. Eu achei que ele jogou muito bem a O temporada. Jeromel teve seu brilho apagado por um jogador e não foi o Douglas nem o Luan. Foi o Kahneman. O grande jogador de final de temporada do Grêmio chama-se Kahneman. Eu defendo isso há meses, eu falo desde que esse jogador chegou, Ribeiro. Sim, agora eu estou concordando contigo. Mas Obrigado, Ribeiro. Eu estou dando só a informação. Tá. Seleção bola de prata do Campeonato Brasileiro. Jailson do Palmeiras, Jean do Palmeiras, Jeromel do Grêmio. O mais absurdo para mim de tudo nessa seleção é o Hever do Flamengo. E Fábio Santos do Atlético Mineiro, que eu também acho que não fez um grande campeonato. Tietê do Palmeiras, merecido. Arão do Flamengo, Moisés do Palmeiras. No ataque, Dudu do Palmeiras, Gabriel Jesus do Palmeiras e Robinho do Atlético Mineiro. Eu não acho uma injustiça o Jeromel estar na seleção Eu brasileira, também mas não está na Na minha. seleção da CBF. Não está na minha. Jailson, Jean, Jeromel, Mina e Jorge, Tietê, Diego, Moisés, Dudu, Gabriel Jesus e Robinho. Isso aí. A minha zaga do Campeonato Brasileiro tem o Gustavo Henrique do Santos, zagueiro do Santos, e o outro é o Vitor Hugo do Palmeiras. Nenhum dos dois foi colocado, mas para mim foram os melhores Eu zagueiros. colocaria e o gostei Jeromel- muito do Mina, mas entrou no meio. Eu colocaria o Jeromel pela temporada, né? Não, ele foi muito bem. O Kahneman não jogou todo o campeonato, né? Então acho que isso pesa também, né? E talvez, jogou muito, viu? talvez eu não ele é tenha- o jogador que mais... Talvez eu não seleção tenha- da Copa do Não Brasil. fala do Kahneman pra mim, que eu Talvez sempre eu não dizia que esse tenha- jogador ia ser titular. A seleção da Copa do Brasil, Ribeiro, aí sim Gabriel, teria isso. Kahneman e Jeromel. É mesmo? Eu concordo. Talvez eu não tenha me expressado corretamente. Isso às vezes acontece. Geralmente. Eu não disse que o Jeromel não merecia. Acho que merece. O Jeromel fez uma Não, o baita Kahneman uma jogou temporada. demais, O Ribeiro. que eu Isso aí estou todos nós dizendo, concordamos. estou pegando pelo adjetivo utilizado pelo Leonardo Meneghetti. Ele falou assim, o grande jogador do Grêmio, né? Não, eu discordo, o grande jogador do Grêmio... Não, ele foi premiado. Não foi minha opinião, não é uma opinião, estou dando informação. O jogador que foi O premiado grande foi jogador ele. do Grêmio, segundo a seleção, tanto da bola de prata quanto da CBF, é o Jeromel, não é minha opinião. eu não estou discutindo. Para mim, o grande jogador do Grêmio foi o Douglas. Mas eu não estou discutindo a tua opinião, só apenas o adjetivo utilizado. Mas, não, Só mas isso. esse adjetivo não é meu. Tá bom, eu Estou sei. dizendo o seguinte, segundo as seleções da bola de prata da CBF, o grande jogador do Grêmio é o Jeromel. Nós não estamos discutindo nada. Não. É que além de tu não te fazer entender, tu não entendeu o que o Meneghetti falou. Não é isso. Quando o cara apanha no programa de debate, é um saco meu, Roberto. Sabe que aqui, se alguém tem que levar um soco aqui nesse programa, tem uma unanimidade na empresa toda, né? Quem é? Francisco Ribeiro Neto. Mas por quê? Eu já abri meu voto, viu, Ribeiro? Matheus Trindade, daqui a pouco a gente vai falar sobre a lamentável briga de um ex-presidente do Internacional com o jornalista Júlio Ribeiro. Negócio constrangedor, mas a gente tem que falar, o assunto ganhou repercussão nacional. Matheus Trindade, vamos falar do ranking. Saiu o ranking da CBF ontem, né? Após as competições nessa temporada, a CBF atualizou o seu ranking com o novo líder, é o Grêmio. O Grêmio alcançou a liderança para essa temporada de 2017, 15.038 pontos, seguido do Palmeiras, depois Santos, o Corinthians é o quarto colocado e o Atlético Mineiro completa os 5 melhores. O Internacional é o sétimo no ranking da CBF, tem 13.126 pontos nessa atualização que aconteceu na divulgação de ontem pela Confederação Brasileira de Futebol. Muito bem, o intervalo e já voltamos. Temos muitos assuntos ainda nos Donos da Bola desta terça-feira. Até já. O presidente eleito do Internacional, Marcelo Medeiros, tem dito reiteradas vezes que conta com o D'Alessandro para a temporada 2017. Jogador que tem contrato até o final do próximo ano, que vem com o Colorado, já anunciou que não irá ficar no River Plate, mas a sua volta segue indefinida.
Andrés D'Alessandro estreou no River Plate no dia 14 de fevereiro e justo nessa partida se machucou. Foi a primeira das 4 lesões musculares em toda a temporada jogando no time argentino. Foram no total 29 jogos, dos quais 24 começou como titular. Nessas partidas, acabou substituído em 17 oportunidades. Marcou 5 gols. Nos jogos, ganhou 11, empatou 8 e perdeu 10. Recebeu 7 cartões amarelos. Amigo pessoal de Gallardo, o jogador é admirado também pela imprensa argentina. A imagem que fica é a do fim de semana, em que Dali é substituído no segundo tempo. O momento que ele vai saudar os torcedores do River, ao deixar o campo de jogo. Se a gente for ler seus lábios, ele diz ao técnico do Boca que é seu último superclássico e que o deixe se despedir dos torcedores antes de sair. Apesar de ser uma decisão que ele diz ainda não ter tomado, a queda do Inter para a Série B e a nova direção que quer levar a equipe novamente para a Série A deixa quase nula a possibilidade dele continuar vestindo a camisa do River. O que ele quis dizer aí, Ribeiro? Eu não entendi. Por que fica quase inviável que ele possa ficar no River? Porque ele vai voltar para o Internacional. Porque ele tem contrato com o Internacional. Ah, por causa que ele tem um contrato ainda. Isso. Mas eu não entendi o seguinte, o que eu não consegui entender nessa situação toda, até porque o River não se manifestou, é se o River quer o jogador lá na eu fiquei com dúvida. Eu acho que essa é uma questão importante. Ele falou que ele é amigo pessoal do Gallardo. Não, mas isso aí não... Mas não se os dirigentes do River não aceitarem, ele não vai ser contratado, Ribeiro. Mas não fica no River. Só um pouquinho, gente. O jogador é do Internacional. Não, Ribeiro. Ele só vai continuar no River Plate se ele... Mas ele era do Internacional e jogou um ano lá no River. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que eu acho que o River Plate não tem interesse na permanência dele. Olha, só para você ter ideia, o D'Alessandro teve 4 lesões musculares. Tá? No último ano? Durante o River Plate. Nossa. No primeiro semestre, tá? Dos 14 jogos, dos primeiros 3 meses, dos 14 jogos, ele só jogou 7. Aliás, quando ele estreou contra o Belgrano, ele já teve a primeira lesão muscular. Ele jogou e já teve a lesão muscular. Ele teve 4 no total. Só para você ter uma ideia, ele no primeiro semestre jogou 426 minutos. Ele jogou praticamente a metade dos jogos e foi substituído, como eu disse na matéria, em muitas oportunidades. O que isso revela, na minha opinião? Revela que ele é um jogador de 35 anos, né, que tem um desgaste, evidentemente, físico, para não aguentar todos os jogos, é vulnerável também pela sua idade a lesões musculares, e o que prejudicou ele, porque no início ele não fez a pré-temporada. E isso aí eu conversei com um jornalista argentino. Ele melhorou no segundo semestre porque ele pôde fazer a pré-temporada, né, ao contrário de quando ele chegou, e aí ele conseguiu um condicionamento físico melhor. No River Plate ele conseguiu um título só, Meneghetti, que foi a Copa Sul-Americana contra o Santa Fé. E vai jogar agora a decisão da quinta-feira. Da Copa da Argentina. Isso também revela que ele tem que jogar tranquilamente no Internacional, porque ele é muito melhor que os outros. Pronto. Acabou a discussão. Eu mantenho a minha opinião de que o D'Alessandro não deveria voltar. Já falei isso a uma pessoa próxima do D'Alessandro no meio do ano. Fala para o D'Alessandro que ele não precisa voltar para Porto Alegre. Ele só vai perder e ofuscar a sua imagem já criada com o torcedor. Só tende a perder. O que já aconteceu com o Fernando Carvalho, Fernandão, enfim, todos os ídolos já se queimaram na história do Inter. Só falta o D'Alessandro. Nós estamos vivendo uma situação muito incrível nesse programa. E eu vou ter que agora discutir com o Felipe Duarte em favor de D'Alessandro. Não, tu já fez isso ontem. Por que o senhor faz isso comigo, Meneghetti? Mas, enfim, vamos lá. Tietchan, será que tu não consegue entender que o Inter precisa mais do D'Alessandro agora que o D'Alessandro do Internacional? Será que tu não consegue enxergar que além do... Essa sempre foi a relação, Ribeiro, me desculpa. Inclusive, o D'Alessandro, que tu queria que fosse embora no começo do ano, que se tu concordasse com a decisão absurda, a grande barbeiragem da dupla Pellegrini e Pífero, se tivesse ficado internacional... Eu tenho convicção, certeza não posso ter, que o Inter não seria rebaixado. Então tu foi incoerente lá ou tu é incoerente agora? Onde é que tu errou? Lá ou agora? Eu erro sempre, mas onde é que tu errou? Lá ou agora? Sobre esse assunto. São coisas diferentes, Meneghetti. Não, são coisas diferentes, então, você não seria rebaixado. Não é importante para o Internacional. Mas só um pouquinho. O Inter não está rebaixado porque o D'Alessandro foi embora.
O Inter foi rebaixado porque Mas não eu jogou acho que ele nada. aqui seria suficiente para não Bom, deixar cair. mas aí eu concordo. Diante do quadro que se viu, o D'Alessandro iria agregar. Concordo. Mas 5, 6 pontos o tá erro resolvido. está no macro. O erro está no Inter ter ficado desse jeito. Não é por causa do D'Alessandro. O D'Alessandro... Isso é óbvio, O Roberto. D'Alessandro... Sim, então Isso nós é óbvio. concordamos. Mas se o D'Alessandro ficasse aqui, não caía. Mas acontece é que não por caiu causa- por causa disso, é por causa do D'Alessandro- Então é a mesma coisa. Se o Inter ganhasse do Santa Cruz, não caía. Tá, não ganhou. Pois é. É por causa do D'Alessandro, é por causa do Lisandro tu Lopes, é por causa do Nilmar, É o porque tu Internacional defendia lá em janeiro que ele tinha que ir embora, e eu não. E eu não. O Inter Tá aí, não pode. o Internacional tá pagando também essa conta. Meneghetti, o Inter não pode depender de um jogador de 35 anos. Bom, então concorda comigo, Ribeiro. Não concordo. E agora eu vou te preciso dizer, se entender. o Daniel deixar eu falar, eu vou explicar. Tu quer falar sozinho no programa? Opa! Mas eu quase não falei no programa, Meneghetti. Vai, fala. O D'Alessandro, ele vai ser importantíssimo para o Inter fora de campo. Muito mais fora de campo. Por quê? Porque mesmo com as restrições técnicas que eu sempre tive a ele, eu reconheço Então tu que acha ele que é... ele vai ser importante sendo marqueteiro que tu criticava? Claro! Tu tá claro, sendo incoerente, não estou Ribeiro. sendo, porque Tá agora sendo ele vai fazer um marketing interno. Tá sendo incoerente. Não estou Agora sendo. precisa do marqueteiro. Vai ser fácil tu entender, D'Alessandro. Só Não. Eu terminar de falar. Às vezes entendeu. O que vale D'Alessandro muito merece, o D'Alessandro merece da comissão técnica do Internacional um tratamento diferenciado, porque ele é um jogador de 35 para 36 anos. Não pode colocar o D'Alessandro como se coloca em campo o Sacha e o Valdívia. Ou seja, ele tem dificuldade da viagem, a viagem desgastante, anda de ônibus também e tal. Então ele vai jogar os jogos do Beira-Rio, que for possível, e algumas viagens. Isso tem que ser dito publicamente. Não é assim simular cartão, simular lesão. Não, publicamente. O D'Alessandro vem e terá um tratamento de jogador de 35 para 36 anos. O grande problema dos últimos anos, o grande problema, Ribeiro, foi que montaram um time ao redor do Alessandro. Sim. O que se falava? Dá-lhe dependência. Quando ele não joga, não tem quem jogue. Mas tá errado. Então vai se cometer de novo o mesmo erro. Não vai, porque o D'Alessandro vai jogar pouco. Mas se ele jogar pouco, quem é que vai jogar nos outros? Bom, só um pouquinho, o Inter contratou um técnico para isso. Bom. Tem um departamento de futebol para montar um Mas daí time tu competente. tem que contratar o jogador já, Felipe, já sabendo dessa realidade. E isso aí é um acordo fácil de se fazer com homens inteligentes que o Internacional tem na direção e no comando técnico, e experientes, como Macedo, como o Zago, Marcelo Medeiros, Roberto Melo. Não tem mais algum diretor de futebol, não? Não tem, né? Por enquanto é só o vice-presidente. Tá, sentar lá e, nós vamos fazer um trabalho especial para o D'Alessandro. Quando ele não estiver em campo, quem é que tem a característica dele? Vai se buscar um jogador, se não tem no grupo, para substituí-lo. Isso tem que ficar já claro. Então o D'Alessandro joga os jogos do Beira-Rio, alguns jogos fora, os mais importantes, os jogos mais chaves. Aí tem um jogo aqui contra a Luverdense, mas tem uma quarta de final da Copa do Brasil. O D'Alessandro vai jogar o jogo da Copa do Brasil fora. Aí esse cara inventa que tem uma distensão muscular na segunda Não rodada da tem Série B, vai problema. ser um pandemônio, Não é vai pra cair isso, o vestiário mas, de novo, Felipe, porque, nossa, o D'Alessandro não está aqui. Meu Gente, Deus do antes céu, do D'Alessandro, tu não consegue quem era enxergar. ídolo antes do D'Alessandro? Felipe, tu não o consegue. Fernandão foi embora, se trouxe o D'Alessandro. O D'Alessandro um dia tem que ir embora do Inter, ele tem que vir outra pessoa. Não agora. Agora Queria eternizar esse cara no Beira-Rio. Felipe, eu concordo em 90% do que tu está falando. Eu acho que o D'Alessandro, tecnicamente, já faliu, entendeu? É um jogador que agrega muito pouco no jogo. Tá? O que o D'Alessandro agrega? Ele agrega pela liderança, ele agrega pela experiência, e ele será, nesses itens, fundamental na Série B para o Internacional. E é por isso que ele tem que vir. Então eu não estou sendo incoerente coisa nenhuma. Eu estou exatamente apresentando um dado novo diante do quadro novo que o Inter impôs a todos nós. Entendeu? O Inter está na Série B. O Inter não tem líder nenhum. O Inter precisa de um cara como ele para erguer o vestiário, para chegar no mais jovens com autoridade, entendeu? Para poder falar com o juiz, com autoridade. Esse cara vai ser fundamental, mas não porque ele joga. Não pelo que ele joga. Porque ele errado, joga. aí tu erra. Ele não precisa jogar os 90 minutos. Não Agora, precisa. ele jogando, ele tem condição de, numa Série B, levar o time, não vou dizer levar nas costas, que é exagero, mas tem condição de levar o Internacional ao que ele precisa, que é voltar à primeira divisão, Ribeiro. Esse jogador ao lado do goleiro do Internacional são os líderes. E esse jogador tem que ser contratado e tem que atuar da forma que der para Quando tu atuar. traz o D'Alessandro, tu tá dando uma ideia do tamanho do time que tu quer ter para trazer outros jogadores. Espera aí, eles mantiveram o goleiro, mantiveram mais esse, mais aquele e tal, e o D'Alessandro tá lá.
Aí é só uma questão, Felipe. Tudo bem que ele não vai jogar acelerando a 120 por hora, mas é uma questão de fazer um planejamento. Eu estou falando até planejamento físico do jogador. E o Inter tem bons profissionais como o Hélio Carraveta. O Inter tem lá profissionais gabaritados para fazer isso. Não, e que conhece o jogador. Conhece o história do jogador. Agora, pegar o D'Alessandro e botar a 120 por hora, no terceiro jogo ele estoura, não joga mais. Não, o problema é o argumento que tu usa. Tecnicamente o D'Alessandro faliu. Tá Por errado. isso que ele tem que jogar. Óbvio, tá errado. Não, para aí. Óbvio, tá errado. Eu sou coerente com aquilo Então que você não pode falou. jogar pro Internacional. Se é uma coisa que tu não tem, é coerência. Tu é completamente incoerente. E um ano atrás tu queria o D'Alessandro que fosse embora. Agora tu quer ele de volta, que ele tá mais velho. Meneghetti, eu faria isso Não, com o coerentes Daniel. somos nós, eu e o Daniel. Isso é ser coerente. Eu faria isso com o Danielzinho. Contigo eu não posso fazer, Meneghetti. Não, tu tá repensando a tua tese de janeiro. Não. Daniel, eu não me fiz entender. Não, vai ser Eu não difícil, me fiz entender. Vai ser difícil, não Lá, vai conseguir. Eu apoiava, vou ver se o telespectador me entende. Então, lá atrás, eu apoiei a saída do D'Alessandro porque, tecnicamente, ele, na minha opinião, já não agregava mais. Tá? Isso é uma opinião. Errada. Agora, é outra opinião. Errada. O Inter caiu para a Série B. O Inter não tem líder. Agora, O time tecnicamente, ele grupo agrega. do Colorado. Ele mais velho, tecnicamente, agrega porque ele não é agregava isso que antes eu mais estou novo. dizendo. Eu joguei a boia. Eu joguei a boia. Te abraça na boia que tu vai morrer Vou te dar um aparelhinho de surdez, tchê. Mas que Mateu Trindade na redação com interatividade, por favor. O pessoal tá participando, falando do D'Alessandro. O Diego diz aqui, ó, Dali é capitão, tem vibração e tem entrega. O Ian Oliveira diz, ó, tô vendo os donos da bola e acho que o Inter só caiu porque o D'Alessandro não tava no Inter. E agora ele vai voltar e as coisas vão melhorar. O Juarez Rosa diz aqui, o Dali vem para ser treinador do Inter. Esperem e verão. O Gustavo Figueiredo, o Felipe tem umas opiniões meio estranhas. O Dali vai voltar e queimar a língua dele. Parece mesmo que o Felipe tá na lua. E bronca pra ti, Felipe. Tomara. Tomara que volte, seja bem sucedido no Internacional. Só que vamos lembrar que as últimas temporadas do D'Alessandro já não foram tudo isso. O Inter foi terceiro colocado com o Abel Braga de técnico e o D'Alessandro não jogou aquele último jogo contra o Figueirense. Ele não tem perna. Realmente, o Inter foi terceiro colocado esse ano, o Inter foi 17º. Não por causa do D'Alessandro, né? Mas também, né? Não tinha Abel Braga, não tinha Desmanchou o presidente, time, não tinha cara. vice-futebol. Inclusive esse jogador. Ok, mas foi um erro no contexto. Eu contesto duas opiniões de vocês, especialmente Daniel e Meneghetti. A primeira, que o eu Inter contesto todas as tuas. escapou do rebaixamento em 2013, porque o causa do Alessandro. Tu não estava aqui, pelo amor né, de Deus. Ribeiro? Eu estava no aqui mundo ao da teu lua, né? lado, eu estava ao teu lado, Meneghetti. Tá? Olha só, Ribeiro, ó, tua tese é furada e tu tá te arrependendo. Eu te aceito agora, vem pro barco. Vem pra esse barco. Tu tinha pulado do barco, morreu afogado. Pulando a barca. Eu joguei a boia e Pulando da barca. Pode ser em tudo? Não sei. Pode ser. Olha só, tivemos um episódio lamentável ontem no programa Cadeira Cativa, na Ubra TV, que é comandado, uma produção independente, comandado pelo nosso Luiz Carlos Reck, que trabalha aqui na Bandeirantes, apresenta os Donos da Bola edição de sábado e trabalha na Rádio Bandeirantes, comanda o apito final, comanda o Sport Notícias segunda edição e é também, junto com o Ribeiro, com o Felipe, integra o nosso quadro de comentaristas esportivos das jornadas esportivas. Muito bem. É um episódio lamentável, porque estavam no debate Luiz Carlos Reck e o jornalista Hernani Campelo, carinhosamente conhecido como Montanha, o ex-presidente do Internacional Fernando Miranda e o jornalista e sócio do Internacional declarado, editor da Press Advertising, organizador do Prêmio Press, jornalista Júlio Ribeiro. E havia uma discussão, que a gente vai reproduzir o trecho que a gente tem para você agora, e lá pelas tantas, Fernando Miranda primeiro agride verbalmente ao Júlio Ribeiro, você vai ver a imagem, e depois levanta da cadeira e desfere um soco. Vamos colocar essa imagem agora para o nosso telespectador que não viu ainda conhecer esse lamentável episódio. Miranda, eu também fui convidado. Calma. Babaca é tu. Babaca é tu. Com 40 minutos dizendo eu. Quer dizer, a história do Internacional ficou resumida a Não. O episódio é lamentável, nós conhecemos tanto o Júlio Ribeiro quanto o ex-presidente Fernando Miranda, e eu tenho que dizer o seguinte, o ex-presidente Fernando Miranda sempre perdeu muito fácil o prumo, sempre perdeu muito fácil a sua estabilidade emocional. Não é o primeiro episódio, ou com tentativa de agressão, ou com ameaça, que ele se envolve, infelizmente. Às vezes, através de bate-bocas mais destemperados, mais fortes,
e como esse episódio aí, chegando a vias de fato lamentável, o Júlio Ribeiro sentado. Aliás, tem algo que se diz no jargão da briga popular, da briga de rua, né? Que sujeito de óculos não se bate, tira o óculos antes, enfim, dá um soco no óculos. Poderia ter ferido gravemente o jornalista Júlio Ribeiro. Então foi um episódio lamentável, mostrou o destempero. Naquele momento ele perdeu completamente o equilíbrio. Nós hoje, através do Ribeiro Neto, da nossa equipe de produção, gravamos depoimento com os dois envolvidos nesse lamentável episódio da TV Ubra ontem. Mas eu tenho que dar aqui a minha opinião, que é o seguinte. Em primeiro lugar, Miranda agride primeiro, ele toma a dianteira para agredir verbalmente o Júlio Ribeiro, chamando de babaca, né? Babaca. Ele fala pro REC assim, e o babaca ali foi a primeira agressão. Eles estavam num debate acalorado e o Júlio Ribeiro também tem verve, também se manifesta de forma áspera, mas sempre respeitosa. Ele diz assim, e o babaca ali. Aí o Júlio Ribeiro se defende. Babaca é tu. Duas vezes babaca é tu. E aí o Miranda levanta e dá um soco no jornalista, sem nenhuma justificativa, sem nenhum momento de razão que pudesse levar a isso. Vamos colocar de novo na íntegra aí, até para que o telespectador preste bem atenção no áudio e daqui a pouquinho a gente coloca a posição dos dois, gravada hoje pela manhã, já de cabeça mais fria. Vamos reproduzir novamente. Miranda, eu também sou convidado. Calma. Babaca é tu. Babaca é tu. Com 40 minutos dizendo eu. Quer dizer, a história do Internacional ficou resumida não. Quer dizer, o Miranda primeiro fala pro REC, se referindo ao Júlio Ribeiro, e o babaca ali, aí o Júlio reage e chama duas vezes babaca é tu, e aí o ex-presidente Miranda chama o Júlio Ribeiro de palhaço, levanta da cadeira e dá um soco. Meu Deus do céu, eu queria ouvir a opinião de vocês. A minha opinião, e até depois eu ouvi os dois, né, é assim, ó. Eu também sou acostumado, e aqui a gente faz quase todos os dias, Beneguete, a debates sobre futebol e às vezes acalorados, né? Às vezes se levanta um pouco a bola, às vezes a gente é mais epidérmico e tal. Mas nunca se chegou a esse ponto, porque as pessoas, pelo menos até o que eu sei, tem sempre aquele freio, né? O limite do bom senso, da racionalidade. Eu conheço bem o presidente Miranda, né? Tem uma coisa que eu sempre elogio ele, que ele é muito honesto. Isso aí ninguém tira, ele é muito honesto, muito mesmo. Agora ele tem um temperamento. Isso não é virtude, né? Não, hoje em dia é. Eu não acho que é uma obrigação, ser honesto é obrigação. Isso em tese, mas as pessoas, hoje em dia está difícil, Maringate. Agora, ele é um... Mas o fato de ele ser honesto não dá direito, ele dá um soco na cara do jornalista. Agora, eu estou dizendo, ele tem um temperamento... Como se o Júlio Ribeiro não fosse honesto. Não, mas não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que ele tem um temperamento muito difícil, é uma pessoa muito difícil de se lidar. Né? Tu deve ter tido, como eu, vários embates do microfone com o presidente Miranda, como repórter. Né? Então, ele é uma pessoa que pode ter uma reação surpreendente a qualquer momento. E é muito difícil te relacionar com uma pessoa assim. Então, isso é uma prova do destempero dele. Daniel, quer falar? Eu acho isso lamentável. Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Felipe? Eu acho que é difícil a gente se colocar no lugar dos dois, né? Eu me coloco sempre no papel do jornalista, porque sou próximo do papel do jornalista, né? Eu talvez não tivesse a mesma atitude do Júlio de chamar de babaca é tu, saísse dali e mesmo assim processasse. Agora tem mais um motivo para processar, né? Além da agressão verbal, vem a agressão física. Então tem mais motivo e tem que levar adiante. O Fernando Miranda é completamente destemperado nessa atitude dele. E já há depoimentos que não é a primeira vez. Torceu o nariz de um repórter, do Léo Jorge, né? Em outra emissora. Então, ele disse para o Serginho Couto, que tinha grandes... Com quem tinha grandes pegas, ele disse uma vez assim, além do mais, eu não vou com a tua cara. No meio de uma entrevista, assim, o Serginho estava pressionando um momento tenso nacional, o que é normal do repórter, além do mais, eu não vou com a tua cara. E o Sérgio Couto dizia a entrevista dizendo assim, eu também não vou com a tua. Respondeu na mesma moeda. É que é um negócio desagradável, né, Meneghete? Porque às vezes tu também não tem prazer de ouvir determinadas pessoas. E tu ouve por uma obrigação, porque tu é o elo com o torcedor, então, pô... Vamos colocar a parte aí da entrevista de Fernando Miranda hoje ao Ribeiro Neto. Vamos ver. Não gostaria que tivesse acontecido, mas teve razões. Não volta no tempo, mas também não é uma coisa que precise de mim uma preocupação. Especialmente quando se fala de internacional, acho que tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Ele não se arrependeu, né, Ribeiro?
E eu fiz a pergunta 2 vezes. A ligação estava muito ruim, então eu peço desculpas aos telespectadores. Nós editamos um texto que estava mais audível, né? Mas eu tive cuidado de fazer de novo a pergunta e ele só não se arrepende. Ele disse que não gostaria que tivesse acontecido, mas não se arrepende. Eu acho que esse é o erro, né? Isso mostra a personalidade de Fernando Miranda. Né? Ele poderia hoje, inclusive, poderia até ir além, pedir o espaço na Obra TV, no mesmo programa, chegar lá e pedir desculpas. E até tem saída, né? Olha, perdi um pouco de estabilidade com a questão do rebaixamento, estou indignado como as coisas são conduzidas no Internacional, não vejo um bom futuro, parece que ele estava também fazendo críticas à nova direção, né? Segundo eu conversei com o REC, não vejo um bom futuro, naquele momento me senti provocado, acho que o jornalista faltou um pouco de respeito comigo e errei, pronto, pede desculpas. Perdeu a oportunidade já fazendo essa primeira manifestação. E o Ribeiro gravou também hoje pela manhã com o Júlio Ribeiro, que é quem foi agredido pelo ex-presidente colorado. Vamos acompanhar. Não tive nenhuma referência a ele, não tive nem... Aliás, nem pensei nele quando eu estava falando isso. Bom, eu tenho duas coisas que eu vou fazer. Eu vou processá-lo judicialmente, criminalmente e civilmente por danos morais. Estou sendo exposto no mundo inteiro. Na verdade, o que foi agredido foi a liberdade de opinião, cara. Imagina, nós estamos num espaço que não é a televisão ao vivo. E parece que a Comissão de Ética do Internacional do Conselho também vai se manifestar, porque se trata de um ex-presidente do clube agredindo publicamente um sócio. Que o Júlio Ribeiro, que é colorado identificado, que é jornalista, ele é sócio do Internacional. E é um sócio muito atuante, inclusive a gente acompanha ele pelas redes sociais, ele vai aos jogos, ele estava acreditando, inclusive, que o Internacional não seria rebaixado. E mostrou a sua indignação nos últimos dias com esse rebaixamento, mas sempre num jeito ao estilo do Júlio Ribeiro, que às vezes é meio cômico, assim, ele faz algumas brincadeiras, ironias, aceita a flauta gremista, eu sou um pouco assim também, alguns me taxam de debochado, às vezes, de irônico e tal, o que não é verdade. Às vezes é a forma como tu recebe a mensagem, mas nesse caso aí... Exatamente. É só que nós não houve nenhuma falta de respeito do Júlio, porque, na verdade, não começou por ele. Não existe, a agressão nunca se justifica, às vezes até nos casos mais graves, mas eu não sou daquele tipo assim de que lhe dê a outra face. Não, eu acho que tudo tem um limite, mas não era o caso, né? Agora nós estamos vivendo uma época, Meneghetti, que especialmente nas redes sociais, tá, com o advento dessa globalização de mídia e tudo mais, que as pessoas estão muito intolerantes, tá? A violência, ela está em todos os lugares. Ela está no trânsito, ela está no supermercado. As pessoas estão destemperadas, sabe? Claro, por quê, Ribeiro? Porque também há necessidade do revide. Eu, na pele do Júlio Ribeiro, o cara me chama de babaca, eu digo, desculpa, tiro o microfone e digo, tô indo embora porque eu não participo de debate desse nível. Pronto. Acabou o assunto. Vai embora e não dá, e não tem essa baixaria aí que teve. Isso é uma baixaria. Isso é uma imagem que está correndo o Brasil e mundo afora, porque é uma imagem de um programa de debate esportivo. Um dia depois do rebaixamento do Internacional, com um ex-presidente agredindo um jornalista com um soco na cara, de óculos jornalista, não teve nem esse pudor, esse respeito, essa consideração, e não havia motivo para dar esse soco. Aí que tá bom, mas o Júlio Ribeiro chamou o Miranda disse, não, eles estavam debatendo de forma acalorada, e o Miranda primeiro agrediu verbalmente, chama de babaca. E depois chama de palhaço. E aí o detalhe, né? Essa imagem conseguiu deixar o presidente pífero, que era quem mais vinha sendo criticado, no segundo, tá lá atrás, né? Parece que o presidente Miranda conseguiu atenuar um pouco a crítica. Esse assunto, claro, foi debate interno na apresentação do Zago, como tinha muitos conselheiros, como eu relatei, esse assunto foi abordado. E claro, em tom de deboche, dizendo assim, olha, a situação podia estar pior. Muito bem, nós vamos ao intervalo e já voltamos falando mais de dupla Grenal aqui no Zona da Bola. Ribeiro Neto, na marca do pênalti, a pergunta é aqui de Porto Alegre mesmo. Obrigado, Carlos Luiz, pela tua participação conosco. Ribeiro, te pergunto, Carlos Luiz, quem do Inter pode servir para o Grêmio na próxima temporada? Bom, além do Danilo Fernandes, difícil. D'Alessandro. Fora do campo, claro. Mas então o Grêmio também precisa de uma liderança. Quanta incoerência! Não, o Grêmio também precisa de uma liderança. Sim. O Ribeiro além do Kahneman. Para a Libertadores, o D'Alessandro seria importante. Mas eu acho que ele faliu tecnicamente para que... Fora de campo. Será que eu preciso escrever para você? Fora de campo. O Ribeiro é o cara aquele que popularmente tu usa a seguinte expressão. De fumaça. O Ribeiro, ele expressa pessoalmente a frase de Rafael Bandeira dos Santos, futebol é dinâmico. As opiniões também. Ele muda de opinião com facilidade. Não mudei a opinião, vocês estão fazendo intriga comigo. Vamos lá, Matheus Trindade. Olha. Pessoal participando aqui, o Thiago diz aqui, agora a gente entende e sabe porque o Ribeiro usa óculos na bancada.
Mas aqui o Darcy Streck diz o seguinte: tem que mandar 90% desses jogadores embora. D'Alessandro de volta, essa direção que estava não pode passar na frente do Beira-Rio. Daniel Schaefer diz que o Valdir foi queimado esse ano pelo fato de ter voltado de lesão e ter que sair jogando e salvar o Inter. Muita pressão, diz o Daniel. O Jonas Weber diz que 450 mil reais já está de bom tamanho para o técnico Renato Portaluppi. E o Jefferson questiona se o Levir Coupe não seria um bom treinador no lugar do Renato. Eu não gosto do Levir Coupe. E eu até sei que ele fez bons trabalhos aí, ganhou títulos recentemente, mas eu não gosto. Acho que... Olha, olha aqui, ó. Eu não quero nem pensar nessa possibilidade. Não, o Renato vai renovar. Mas O Renato vai renovar. Eu não duvido. Sabe quem vai renovar? Porque o Grêmio tem que renovar com o Renato. Não, o Grêmio tem que renovar. Então vai renovar. O Renato tem que querer, mas eu acho que o Renato vai querer. Eu acho que o Renato quer ser valorizado e o Grêmio vai ter que abrir a... Ele vai colocar uma multa no contrato, né? É uma exigência dele, a multa. Do Renato? Evidente, né? O Renato quer, no mínimo, 1 ano certinho, né? Isso aí. E agora o Grêmio é um pouco refém, infelizmente. Infelizmente é isso aí. Agora, eu não duvido, tá? Eu não acho que não vai ser fácil. Já deveria ter feito, esse acordo já deveria ter acontecido. Me preocupa que o Grêmio está em férias sem treinador. A realidade é essa, Meneghetti. O Grêmio está sem treinador. Mas está sem vice-futebol também, né, Ribeiro? Mas então, o Adalberto Praz vai participar. Mais ainda agrega a minha preocupação. O vice de futebol Adalberto Praz, ainda por enquanto o vice de futebol vai participar da negociação do Renato, depois sai, né? Ele é que vai conduzir. Eu imagino que sim, né? Muito bem, nós voltaremos amanhã ao 12h30. Tenham todos vocês uma excelente terça-feira. Tchau.